E olha, ainda falando sobre essa crise entre o governo e o Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reconheceu que não deveria ter chamado o ministro Alexandre Padilha de desafeto pessoal e de incompetente, mas ainda assim manteve sua posição crítica em relação à articulação política do governo que, segundo Lira, precisa de mais eficácia. O presidente da Câmara ainda falou ainda da colaboração entre a presidência da Câmara e o líder do governo para amadurecer projetos antes de levá-los a plenário. Além disso, também falou da sucessão para a presidência da Câmara, indicando um início antecipado das discussões sobre a sucessão. Vou voltar e abrir esse tiro com você, Rose. O que achou desse pedido de desculpa? Será que dá para dizer assim do Arthur Lira? Porque foi um recuo, mas não dá para dizer que seja um pedido de desculpas, né? Ele mantém as críticas, apesar de reconhecer que talvez tenha exagerado no tom. O que achou desse gesto do presidente da Câmara, Rose? Olha, eu achei que sim, tirou o pé do acelerador, ele vinha forçando bastante a barra nessa negociação. O presidente Lula chamou o Lira, conversaram a portas fechadas, então, e o Lula, inclusive, falou que não tinha que dar muita satisfação do que eles conversaram entre eles. Logo após isso, o Lira tira o pé do acelerador, nem tanto, porque ele está muito preocupado com a sucessão na Câmara dos Deputados, é uma preocupação constante do Lira, porque ele pode perder, desaparecer, perder muito poder se realmente ele não conseguir emplacar um sucessor na presidência da Câmara. E o jogo, a habilidade de negociação ali, de composição entre o Congresso e o Planalto não está sendo muito hábil. E o Lira deixou isso claro, tirou o pé do acelerador, mas nem tanto. Doutora Raquel. Eu acredito que os representantes do povo, os representantes que estão ali no Congresso Nacional, eles esquecem muito e fazem muita confusão com a coisa pública e com interesses e projetos pessoais. A gente tem um princípio basilar da administração pública, artigo 37 da Constituição Federal, que a gente fala em impessoalidade. Quando o presidente da Câmara, ele representa ali um órgão, ele representa um poder, ele não pode se dar ao luxo de colocar como prioridade ou em destaque desafetos pessoais, por mais que assim fosse. Então, claro, além de extremamente deselegante, mal educado, foi sim não profissional. É uma forma assim de recuar, é uma forma de reconhecer que os limites estavam sendo ultrapassados e o Brasil, o nosso Brasil republicano, nós precisamos de coesão, nós precisamos de atuação harmônica entre os poderes. Não precisamos de mais uma colidência, de mais uma guerra, nem de mais uma disputa de vaidade ou de poderes. Cada um se atendo à execução do que está previamente delimitado das suas atribuições. Eu acho que essas vaidades, por mais que existam, elas devem ficar em último plano. Doutor Pacheco, tem alguns analistas que já estão falando em enfraquecimento do Arthur Lira, em perda de poder do atual presidente da Câmara. Concorda com isso? Enxerga esse movimento? Nós estamos no fim de abril e tem gente falando que o Lira já está tomando o cafezinho gelado, né? Daqueles que estão abandonando o poder. Clima de fim de festa, de fim de mandato. Eu não acho que seja assim, não. Eu vejo o Arthur Lira muito propositivo, muito forte, na verdade. Ele teve um erro aí, cometeu um erro. Ele foi mirim, né? É um cara que é um deputado experimentado, um político que tem trânsito já há muitos anos. Se levar, trazer a coisa para o lado pessoal, é uma bobagem, né? É só você criar aquele tipo de pancada que você dá, que você do outro lado você só causa uma resistência, que nem o Lula falou. Por desaforo agora o Padilha vai ficar. Né? Porque é inaceitável o camarada chegar e falar assim, meu desafeto pessoal. Só que eu não estou convidando o sujeito para ir jantar na minha casa. Né? É uma questão, as pessoas estão tratando, espera-se que de maneira profissional, coisa muito importante, coisa pública. Né? Agora, eu vejo o Lira aí também um pouco dúbio, né? Porque ele assume que ele errou ao falar que tinha uma desavença pessoal, um desafeto, uma desavença. Chamou de incompetente, né? Pessoal, que o ministro era incompetente, ele errou ao dizer isso, mas ele fala que continua ineficaz o trânsito lá, então ele coloca isso de um lado, mas de um outro lado ele acena que os projetos devem ser melhor tratados entre ele e o líder do governo, ou seja, outro parlamentar, o líder do governo, o José Guimarães, PT do Ceará, irmão do José Genuíno,
Também deputado, experimentado há muitos anos e tal. Então o Lira, na verdade, ele quer isolar o Padilha mesmo. Ele mantém, né, essa tentativa de isolamento do Padilha e está chamando um colega dele, né, outro parlamentar, está abrindo as portas para conversas com outro parlamentar, né? Eu acho que esse desgaste aí, acho que subestima o Lira quem aponta esse desgaste, porque ele está muito forte. Claro que ele tem... Tudo isso leva à configuração da política no estado da onde ele é oriundo, né? Que é Alagoas. Sim. Ele é um adversário do Renan Calheiros, da família Calheiros, que vem apoiando e tem o apoio do presidente Lula há muito tempo. Então existe essa tensão, né? E essa tensão deve se manter realmente até o final do mandato dele. Rafael Macris, diga lá, Macris. Na minha opinião, são 2 pontos aí só para concluir esse assunto. O primeiro deles é a questão de que, na política, a expectativa de poder, muitas vezes, ela fala mais alto do que o poder em si. E o Lira, na minha opinião, com a aproximação do fim de seu mandato como presidente da Câmara, ele vai passar, daqui a alguns meses, a ser um deputado comum, um deputado normal, assim como os outros 512 colegas de Câmara. Alguns meses atrás, quando o Lira estava se fortalecendo na sua articulação, quando ele estava prestes a assumir a presidência da Câmara, logo que ele assumiu, ele tinha um poder de fogo, ele tinha uma mão muito mais pesada do que ele tem hoje. Quanto mais se aproxima do fim do seu mandato, mais os deputados estão pensando, a presidência da República está pensando em quem vai ser o seu sucessor. A discussão está em torno de quem vai ser o próximo presidente da Câmara. Esses nomes que estão sendo ventilados hoje podem ter tanto poder quanto o Lira e daqui a pouco até muito mais. Entendeu? Então, é uma questão a ser colocada aqui na mesa. O doutor acabou de colocar que ele acredita que o Lira tem muito poder. É claro que tem muito poder, mas se comparado a alguns meses atrás, o poder dele está diminuindo. Eu queria fazer uma pergunta para você, porque eu realmente não sei. O Lira, ele tem um candidato de preferência? É o Elmar Nascimento. Elmar Nascimento. É isso aí. Quem ele quer emplacar como sucessor. Isso é mais baixo clero que Severino Cavalcante. E se você me permite, existe uma preocupação do Lira do Padilha ser um candidato de última hora do governo e tomar a coisa. Então, existe um jogo político aí, eleitoral, essa antecipação dessa discussão. Sim, porque o Padilha não só é ministro, né? Exatamente, ele é deputado federal também. O Padilha é deputado federal, pode voltar para o parlamento e ir para essa briga. Mas, gente, vamos ser sinceros e realistas. O governo tem quantos votos na Câmara Federal? Isso passa por uma mega articulação. Hoje o governo não tem 190 votos. A briga é muito maior do que a gente imagina, Vitor. E para a briga chegar aos holofotes da imprensa, quer dizer que ela está bem avançada, porque muita gente que nos acompanha aqui não sabe como começa. Isso daí começa normalmente nos bastidores. Essa queda de braço de um deputado com o outro, de deputados com o governo. Quando ela chega ao ponto de ir para as luzes da imprensa, quer dizer que ela está avançada e quer dizer que as coisas aí não estão tão bem tranquilas como muita gente imagina. E aí vocês imaginam que em termos de pautas, de agenda do Congresso Nacional, isso vai se traduzir como? O que é que isso impacta? Significa, Rose, uma trava na agenda do governo, projetos de interesse do governo, como agora a regulamentação da reforma tributária, que tem muita gente que diz que é um cheque em branco nas mãos do governo, que pode vir um aumento pesado aí de impostos para alguns setores. Essa agenda do governo fica travada por enquanto? Não deve avançar? Infelizmente, quem sempre perde, Vitor, é a população. Quem perde é o povo. O Congresso fica nesse jogo de negociação, antecipando uma eleição da presidência que vai acontecer no fim do ano e fica esse jogo. Cada votação do governo agora vai passar por essa negociação contínua e sempre vai haver um desgaste para o governo e uma perca para todos nós, para toda a sociedade, que não tem projetos importantes sendo pautados, sendo votados e aprovados. A gente vai ficar sempre nesse varejo de negociação aí entre os interesses de um grupo no Congresso Nacional e os interesses do governo.